Bom, como eu já disse, boa noite a todas e a todos. Estamos muito contentes com essa oportunidade de debater um tema tão relevante para todos os profissionais aqui presentes, que estão ainda chegando nessa noite de hoje, que é a regulamentação do lobby no Brasil. Eu vou me apresentar, meu nome é Mariana Chaimovic, eu coordeno os trabalhos do Comitê de Regulamentação do Lobby do Instituto de Relações Governamentais, VRELGOV. E, para fins de acessibilidade, eu vou me descrever brevemente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou de óculos com armação escura, uma blusa creme de gola alta e com um fundo verde com o logotipo do IRELGOV. Os nossos convidados de hoje são a Carolina Venuto, presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, e sócia-diretora da Ética e Inteligência Política. Temos aqui conosco também o Fernando Latorre, presidente da Comissão de Direito Legislativo da OAB e sócio fundador da Latorre Advogados, e também o Frederico César, gerente de estudos e formulação da área legislativa da Confederação Nacional da Indústria, representando aqui a CNI. Nós, no IRELGOV, acompanhamos de perto a tramitação de projetos de lei sobre a regulamentação do lobby ou representação de interesses, seja no contexto do PL 4391 de 2021 ou no do PL 1207 de 2007. Tanto o Conselho, a diretoria, como os integrantes do Comitê sobre Regulamentação do Lobby entendem que colaborar com essas discussões, estar presente como ator relevante para a construção de qualquer regulamentação da atividade no Brasil é uma das principais funções do Instituto. Justamente por isso, participamos de discussões e de eventos como audiências públicas sobre o tema, promovendo debates, sempre para ampliar a compreensão a respeito do assunto e da sua regulamentação. O IRELGOV parte dos princípios da transparência e do aprimoramento da reputação dos profissionais de relações governamentais e institucionais, o que, na nossa percepção, não é sinônimo necessariamente de criar barreiras de entrada e de exercício da atividade. Já existe ampla legislação para coibir malfeitos, como a prática de corrupção e outros ilícitos, e, além disso, o Instituto atenta para o fato de que a criação de qualquer ônus precisa ser justificada, de modo claro e preciso, à luz de uma contrapartida relevante que compense eventuais dificuldades no exercício da profissão. Finalmente, nós ressaltamos que toda barreira de entrada à atividade pode criar discrepâncias e ferir o princípio da isonomia da Constituição Federal, o acesso à Câmara dos Deputados, ao Senado e, de modo mais amplo, aos poderes legislativo e executivo, seja da União, dos Estados, municípios e do Distrito Federal, deve ser o mais democrático possível a todas e a todos que atuam na área. Nesse contexto, foi formado o Comitê de Regulamentação do Lobby, para que, com a participação dos nossos associados, a gente pudesse promover o debate de maneira abrangente e aprofundada. Foram realizadas diversas reuniões para discutir a totalidade do projeto, analisando seu conteúdo de maneira crítica e colaborativa. Depois dessas discussões, apresentamos, em linhas gerais, as conclusões do comitê. Então, o IRELGOV não vai apoiar qualquer dispositivos na regulamentação que tenham como objetivo criar barreiras de entrada à atividade. Defendemos que o lobby é essencial para a manutenção da democracia e que pode ser exercido de forma legítima por qualquer membro da sociedade brasileira. As finalidades específicas de qualquer regulamentação devem ser o aumento da transparência e a ampliação da reputação da atividade no Brasil. Além disso, a regulamentação que gere requisitos burocráticos desmedidos ao exercício da atividade deverá ser avaliada frente ao potencial benefício pretendido. O objetivo do IRELGOV é elevar o grau de profissionalismo, competência e padrões éticos a serem seguidos durante a atuação do profissional de IRELGOV ou lobista. Eu vou passar para os nossos convidados entre 5 e 7 minutos para uma fala inicial e depois vamos fazer uma rodada de perguntas. Temos perguntas feitas pela nossa organização, mas também vamos receber as perguntas de vocês, da plateia, e, na medida do possível, repassar esses questionamentos aos nossos palestrantes. Então, eu vou convidar agora o Frederico César, gerente de estudos e formulação da área legislativa da CNI, para falar aqui com a gente. Frederico, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Mariana. Boa noite a todos. É um prazer participar aqui desse evento do IRELGOV, uma entidade com quem a CNI tem estreito relacionamento, sempre nessa direção de discutir temas da maior relevância, não só para a indústria, não só para o setor produtivo, mas para a sociedade brasileira, como é o caso
da regulamentação do lobby. Mariana, dentro do tempo que você colocou, acho que para trazer para as pessoas aqui algo mais interessante, mais direto, eu pretendo falar sobre o posicionamento do setor industrial e da CNI em específico, quanto a essa proposta de regulamentação que chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados e, ora, se encontra no Senado Federal. Então, para quem conhece aí processo legislativo, sabe que avançar já numa casa, já ter um texto que avança numa das casas, já é um estágio de tramitação a ser considerado. É muito difícil um texto ser aprovado por uma das casas, foi o caso. Então, comentar um pouco sobre o posicionamento do setor industrial sobre a matéria, tá? E falar de alguns pontos na negociação que foram pontos mais delicados, que eu já adianto que, em regra, o substitutivo aprovado no plenário da Câmara conseguiu dar solução. Tá? Então, antes de colocar, é importante frisar o seguinte: a CNI é uma entidade representativa do setor industrial, é uma entidade sindical, né, representativa do setor patronal, especificamente o setor industrial. Então, eu comentava com a Mariana que a gente tem uma cultura de representação de interesses no legislativo, no executivo e no judiciário que remonta à década de 60, tá? Pelo menos no legislativo. Então, a gente tem uma cultura na representação de interesses e a CNI vê a relação governamental, a representação de interesses junto aos poderes constituídos como uma das suas principais formas de exercer a sua missão de defesa dos interesses do setor industrial. Nós tivemos, então, essa atividade que tem esse histórico, e um dos instrumentos mais importantes que nós temos de relação com o poder legislativo é a Agenda Legislativa da Indústria, que muitos devem conhecer aqui, que começou lá em 1996 e cada ano nós fazemos esse exercício de pensar o que é prioritário para a indústria e qual o posicionamento dentro do que tramita no legislativo. Então, essa agenda foi lançada na terça-feira, Mariana. E aí eu queria usar esse exemplo prático para vocês. O evento foi excelente, uma participação muito grande de parlamentares, estavam praticamente os presidentes de federações estaduais de todo o país lá, e as associações setoriais de âmbito nacional, e, sinceramente, eu tive ali a nítida impressão de que, ao mesmo tempo que a possibilidade de fazer uma apresentação numa sessão do Congresso Nacional, ali dentro do plenário da Câmara, que muitos aqui conhecem, né? Ao mesmo tempo em que aquilo fortaleceu o nosso trabalho, nós sentimos que estávamos ali valorizando o legislativo também. Tá? Eu acho que a representação de interesses, as relações governamentais e a regulamentação dessa matéria, em último momento, está se falando aí de fortalecimento da democracia. Se nós temos uma representação adequada de interesses dos mais diversos setores da sociedade civil, junto aos poderes constituídos, notadamente ao parlamento, né, o que a gente está falando em último momento é a importância de fortalecer a democracia, para que realmente esses poderes constituídos, eles legislem ou apliquem a lei, no caso concreto, ou apliquem as legislações, né, no caso do Poder Executivo, administrando, levando em conta efetivamente o impacto prático que as políticas públicas vão ter. E quem tem condições de dar um conhecimento, não apenas teórico, mas eminentemente prático, sobre o impacto de políticas públicas, são os setores impactados. Somos nós, mediante essa atividade de relações governamentais. Então, isso para lhes dizer o seguinte: a CNI apoia a regulamentação da atividade de relações governamentais desde muito tempo. Nós entendemos que é algo que contribui para essa representação qualificada de interesse e, em último momento, para o fortalecimento do regime democrático. Isso se reverte em segurança jurídica para o ambiente de negócio, sendo o mais pragmático possível, mas estamos falando, né, do nosso país, do funcionamento das instituições de maneira adequada. Então, a CNI apoia isso desde longa data. Esse projeto, o PL 1202 em específico, e aí faço essa passagem para o projeto em específico, ele consta nesse documento que foi entregue aos presidentes da Câmara e do Senado Federal.
E lá o posicionamento está expresso, e portanto o que eu estou falando aqui não é o meu posicionamento apenas, é um posicionamento que é referendado por todas as federações estaduais de indústria, por todas as associações setoriais de âmbito nacional, que passa pelo Fórum Nacional da Indústria, ou seja, é realmente algo que passa pelo crivo de uma representação em todo o país. O nosso posicionamento é favorável a esse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Há algumas ressalvas e comento isso no final, mas em primeiro lugar, a avaliação, e foi uma avaliação exaustiva, na verdade, é bom que se diga, uma avaliação em termos não do projeto na sua versão original, é importante frisar isso. O que nós estamos falando aqui é de um posicionamento convergente em relação ao substitutivo que foi aprovado no plenário da Câmara, que foi objeto de uma ampla negociação, notadamente na reta final, ali na relatoria do deputado Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que, fazendo justiça, teve um papel muito importante, uma abertura para o diálogo muito grande, tá? E conseguimos chegar a um bom termo, na nossa visão, no texto aprovado. Então, a CNI apoia nessa agenda legislativa, lançada na terça-feira, estamos falando de algo muito recente, tá? É algo prioritário, na agenda legislativa só entram as proposições tidas como prioritárias, então ele foi elencado lá com esse posicionamento, tá? E aí eu passo para uma última parte, Mariana, e fico à disposição depois para dúvidas, diante do interesse aqui da nossa plateia e dos demais debatedores. Mas eu queria dizer o seguinte, que o PL 1202 ele é de 1997, tá? Ele é de deixa eu ver se eu não estou falando, se é 1997 mesmo. 2007. 1212 é de 2007, perdão. PL 1202 era de 2007. Então, estamos falando do projeto que tramitou de 2007 até a sua aprovação no plenário da Câmara no final do ano passado, 2022, tá? Então, em certo momento, no governo anterior, esse projeto ganhou fôlego na deliberação no Congresso Nacional, mas, infelizmente, muito em função de acontecimentos, à época vocês devem se lembrar, de questões que aconteceram no Ministério da Educação, de alguns problemas de desvio de verbas no Ministério da Educação, e, em certo momento, o tratamento da matéria, a nosso ver, foi desvirtuado para, ao invés de uma regulamentação que favorecesse a defesa de interesse, em certo momento houve um excesso punitivista. Tá? Na nossa leitura da CNI, quando eu falo leitura da CNI, eu falo de novo desse processo nosso de consulta a todas as federações de indústria em âmbito nacional, né, em cada estado, e também as associações setoriais da indústria de âmbito nacional. Então, chamava a atenção nossa, por exemplo, a possibilidade de responsabilização jurídica, de responsabilização da pessoa jurídica, e não apenas da pessoa física. E nessa responsabilização que era transmitida em algumas situações elencadas da pessoa física que fazia a representação de interesse de maneira inadequada, que passava havia a possibilidade de aplicação da sanção não só ela, mas a pessoa jurídica, havia sanções como, por exemplo, a impossibilidade daquele órgão, daquela entidade que cometeu a infração de exercer a representação de interesse em um determinado órgão, onde a infração foi cometida. E aí, essa era uma questão fundamental. Vocês imaginem, do ponto de vista das entidades sindicais, como a nossa. Se nós tivéssemos a possibilidade de uma penalização, digamos, por um mal feito de um funcionário nosso na representação de interesse, que impedisse a Confederação Nacional da Indústria de exercer a sua missão constitucional de defesa de interesses da indústria brasileira, digamos, junto ao parlamento, nós teríamos problema no exercício da nossa missão. Entraria numa questão de própria intervenção na atividade sindical. Tá? Eu estou vendo aqui a Carolina Venuto, a gente teve conversa sobre isso, né, Carolina, na época, não só sobre essa questão, como também algumas previsões
dos textos anteriores, né, Carolina? Eu estou falando aqui de que a gente conseguiu nas negociações, inclusive com você, foram ótimos aqueles diálogos que tivemos, né, que esse texto aprovado pelo plenário superasse essas questões, mas só para o nosso público entender a nossa visão sobre a matéria e como esse texto foi produto de uma discussão bem importante, né? Mas nós tínhamos a preocupação também nas exigências que havia de demonstrações de gastos de entidade sindical e mesmo de algum tipo de possibilidade de controle sobre esses gastos das entidades sindicais com a representação de interesses. Nós vimos a possibilidade de várias discussões que nós tivemos de autonomia sindical serem reapresentadas. Então, assim, sintetizando algumas questões que nós vimos, e é importante frisar também para o público ter essa visão crítica de como esse texto aprovado conseguiu tratar de algumas questões muito delicadas. O projeto de lei, ele tem uma abrangência muito grande. Ele trata da representação de interesses junto aos poderes executivo, legislativo, judiciário, órgãos de controle e mesmo junto ao Ministério Público. Então, em algumas versões anteriores, nós sentíamos que havia normas que se aplicavam muito bem ao contexto de negociação no Poder Executivo, mas que no Legislativo, às vezes, não batia com a realidade que nós víamos. Vou lhes dar um exemplo prático. Quem atua no Legislativo sabe disso, né? Imagine uma votação em plenário de algo que vai acontecer, e já está acontecendo hoje à noite, pelo que eu estou vendo aqui do pessoal da equipe, que está comentando aqui do lado. Mas votação de medida provisória. Parece que está tendo uma tributação em bases universais aí, né? Está tendo uma discussão sobre isso e parece que tem um projeto de lei de conversão, que é uma espécie de substitutivo no caso de medidas provisórias. Nessa sistemática atual, que por sinal está dando todo esse debate entre Câmara e Senado, né, mas nesse modelo atual, em que o plenário da Casa, no caso da Câmara, em primeiro lugar, delibera sobre a matéria sem ter passado por uma comissão mista, você abre uma discussão em plenário onde o relator apresenta muitas vezes um projeto de lei de conversão que poucas pessoas leram, e sua possibilidade, a nossa possibilidade de atuação na defesa de interesse é muitas vezes no corpo a corpo com os parlamentares nesse momento. Então, se nós tivéssemos exigências colocadas lá, como só a possibilidade de contatar parlamentares, havendo prévio agendamento, havendo necessariamente a presença de outro agente público na comunicação com ele, que o registro fosse feito no mesmo dia. Estou falando de algumas exigências que havia em textos colocados em versões anteriores. Na nossa visão, isso não casava com a prática. Nós tínhamos normas que se aplicavam a essas esferas de representação nos mais diversos poderes, mas que no legislativo não se encaixava muito bem. Então, nesse processo de negociação, que nós tivemos, nós achamos que conseguimos, nesse texto aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, um texto que conseguiu, teve a sabedoria de trazer um tratamento que se adequa a essas diferentes realidades e que trouxe, sim, essa preocupação de não ferir a autonomia sindical. Então, Mariana, dentro do que nós havíamos combinado, eu termino aqui. É a nossa visão bem ampla sobre a negociação, mas eu estou absolutamente à disposição para detalhar qualquer tópico de interesse. Muito obrigado. Perfeito, Frederico, muito obrigada. Eu vou aproveitar para dar boas-vindas a todas as pessoas que chegaram depois do início do evento. Vou dar boas-vindas à Carolina Venuto, e passar a palavra para você, Carol. Nós combinamos entre 5 e 7 minutos para você fazer uma exposição inicial e depois da apresentação do José Fernando Latorre, nós vamos partir para as perguntas. Por favor, Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Mariana. Peço desculpa por ter chegado aqui tão na correria. Acho que quem foi ao Congresso essa semana sabe como que Brasília está um caos com os prefeitos. Até um desafio para mim falar tudo em 5 minutos, porque eu realmente venho me debruçando sobre esse assunto há bastante tempo, né? Na verdade, a ABRIG como um todo, desde 2016, quando nós aprovamos numa Assembleia Geral de que a entidade apoiaria e buscaria uma regulamentação da atividade,
vem desempenhando diversos estudos, diversas reflexões. Nós fizemos diversas reuniões no Legislativo, no Executivo, inclusive contribuindo para a inclusão na Classificação Brasileira de Ocupações, né, isso em 2018. Fizemos também audiências na CCJ, quando o 1202 foi aprovado já num substitutivo que modernizava o texto inicial, que do nosso ponto de vista, concordo também com o Frederico, que ele carregava muito a mão, era muito punitivista e poderia gerar consequências tão danosas quanto gerou nos Estados Unidos, né? E mais recentemente, agora em 2020, a gente lançou o primeiro estudo sobre a regulamentação. Nesse estudo vocês podem encontrá-lo, né, no site da Abrig. Tem absolutamente tudo que a gente já fez, já refletiu sobre isso. Nós fizemos 2 missões internacionais, nós fomos para Washington, nós fomos para o Chile também. Então, a partir disso, nesse estudo, a gente faz um estudo comparado, né, do que tem nos Estados Unidos de regulamentação, na União Europeia e também no Chile, quais as recomendações da OCDE, da Transparência Internacional, e, ao final, a gente organiza ali, né, o que a gente, como Abrig, entende que seria o melhor modelo de regulamentação. Em 2021, a gente através de muita discussão também com a CGU e outros órgãos, né, do Poder Executivo, sai o texto, né, o 4321, que é um texto do Executivo, inspirado no modelo chileno, e a gente passa a refletir sobre ele. Quando ele chega na Câmara, né, a gente trabalha junto com o gabinete tanto do Augusto Coutinho, que foi designado relator na CETASP, quanto com o Lafayette, que inicialmente apresentou um requerimento de urgência para que a matéria pudesse ser apreciada em plenário, tão somente pelo fato dela não ter sido apensada inicialmente pelo 1202. Então, a gente até ouviu algumas manifestações de que a discussão não poderia ser acelerada, né? Quando, na verdade, como o Frederico colocou, o PL 1202 já tramita no Congresso Nacional desde 2007, então, de maneira nenhuma, essa discussão seria assodada, né? E, diante da aprovação do requerimento de urgência e, na sequência, né, o apensamento também do 4321 ao 1202, então, iniciada a discussão com Lafayette de Andrada. Lafayette de Andrada esteve conosco na Abrig diversas vezes, participou de eventos conosco, e eu também destaco a importância, né, e até o carinho que ele teve mesmo com nós, profissionais, de uma forma geral. Foram diversas reuniões, eu particularmente me coloquei à disposição de 100% das pessoas que me procuraram, até dividindo o tempo que eu não tinha muito, porque eu também tenho a minha empresa, né, divido aí o papel de presidente da associação, mas foram muitas pessoas ouvidas e muitas pessoas participaram dessas negociações, né? Para mim foi muito simbólico, né, a aprovação, não ter nenhuma objeção, e de fato, ali no dia da votação, tinha uma grande mesa lá no cafezinho do plenário, com todas as confederações, associações, escritório de advocacia, Abrig, então demonstrando realmente como foi democrático essa discussão e esse debate junto ao relator, mas também a todos os membros do Congresso Nacional. Então, a Abrig tem essa pauta como um dos nossos 3 pilares, né, que é a defesa da regulamentação. A gente tem convicção da importância da regulamentação, desde que seja para a organização do setor, mas também para garantir transparência, profissionalismo, óbvio, né, desde que não haja barreiras de entrada, desde que não haja distorções que possam vir a burocratizar essa relação, que para a gente também seria um remédio que acabaria virando um veneno, né, se a regulamentação tivesse esse sentido. Mas a gente, inclusive, apoia não só o projeto de regulamentação, como outras propostas em tramitação no Congresso Nacional que tocam, né, o nosso dia a dia, né, desde credenciamento, a dados abertos, uniformização e padronização das informações, registros de interações, de uma forma geral. E, inclusive, por conta disso, né, nós estamos auxiliando o deputado Lafayette, através de um requerimento para a criação da Frente Parlamentar de Reconhecimento, né, da atividade de relações institucionais e governamentais. A gente está na saga das assinaturas, até deixo aqui o convite para os colegas, né, se entenderem oportuno, provocarem também os seus parceiros, porque eu tenho certeza que a Frente vai ser uma plataforma
para, primeiro, a gente desmistificar de uma vez por todas, né, essa pecha que a palavra lobby aí acaba esbarrando na gente, ainda tem, e também para que a gente melhore a nossa atuação lá, né? Como eu falei, não só a regulamentação, né? Mesmo caso essa lei venha a ser aprovada, né? A gente não vai ter acabado por aí os nossos desafios e os nossos, as nossas demandas, né? Tem diversas outras questões que a gente acredita que pode conduzir dentro dessa frente parlamentar. Nós hoje estamos com aproximadamente 100 assinaturas, então faltam aí mais ou menos umas 90 para a gente fechar o apoiamento necessário. Quem entender conveniente, faça essa convocação aí a nos ajudar a coletar essas assinaturas. E o PL, que hoje, né, recebe o número de 2914 de 2022, que está no Senado, foi despachado para CTF, CCJ e plenário, foi designado hoje, inclusive, né, o senador Isalci como relator, o senador aqui do DF, com quem a gente tem feito muitos diálogos, já fizemos algumas reuniões, né, acreditamos muito que ele vai ser tão democrático e tão sensível à causa como foi o Lafayette. E ele, para a gente, como o Frederico colocou também, ele nos parece que ele resolveu, endereçou de uma forma muito condizente com o que a gente esperava as principais questões, né? Destacando aqui, para não me alongar mais e poder me colocar à disposição de vocês, eu acho que o grande ponto da proposta, que aí sim já tinha sido endereçado dessa forma pelo Poder Executivo, foi a inversão do ônus da transparência e da manutenção dos dados, né? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, em que existe o cadastro obrigatório e que cada profissional tem que fazer o seu registro, manter as suas informações atualizadas, o que acabava gerando um custo operacional muito alto. O projeto ele coloca na mão do tomador de decisão a responsabilidade por manter esses dados, registrar esses dados e dar transparência para esses dados, cabendo ao profissional tão somente a veracidade e a completude dessas informações, o que nos parece mínimo, né? Então, o projeto acertou muito a fazer essa inversão, porque garante, né, não gerar burocracia nessa interação. Além disso, o Lafayette incluiu em transparência ativa os 3 poderes, né? Inicialmente não havia o judiciário, mas ele incluiu o judiciário também quando do exercício da atividade de defesa de interesses, né? Ele traz em diversos dispositivos, né, incentivo à representação de todos os lados, né, que podem eventualmente ser atingidos numa determinada discussão. Isso foi fruto de muito debate também. Havia uma consideração da sociedade civil de que houvesse uma obrigação do tomador de decisão ouvir todas as partes envolvidas necessariamente, né? E a gente sempre colocando que isso inviabilizaria qualquer tomada de decisão, porque uma autoridade, até porque é impossível saber quais são todos os lados possíveis numa causa, ela deixaria de ouvir todo mundo por medo e receio de uma eventual judicialização, invocando a falta de oitiva de alguma das partes. E a gente acredita que o processo de participação, claro que a gente tem também o ônus de profissionalizar e capacitar a sociedade de uma forma geral, é um caminho longo que a gente, como entidade, inclusive, acho que a Brig e a Halgov terão essa responsabilidade, né, de facilitar e capacitar esses acessos, mas as pessoas também precisam requerer, né, a sua participação. Então, entendendo, né, que é inviável você obrigar a autoridade a ouvir todo mundo, mesmo assim, o Lafayette incluiu em diversos dispositivos boas práticas e princípios para o tomador de decisão buscar, sempre que possível, ouvir todos os interessados, que foi o que a gente chamou para ele de isonomia de acesso e não isonomia de interação. Porque as relações são entre pessoas, é natural que uma pessoa tenha uma intimidade ou um acesso, ou uma relação mais íntima com o tomador de decisão, mas é importante que o acesso a ele seja igualitário para uma pessoa que não tenha essa intimidade. Então, isso foi muito legal da colocação no relatório dele. Ele consolidou também princípios que já eram importantes e que a gente vê em todas as regulamentações, como integridade, né, ética, mas ele também incluiu outros princípios que foram demanda da sociedade civil, como o respeito à proteção de dados, a liberdade de expressão e manifestação, então isso foi bacana também. Ele diferenciou a representação profissional da não profissional e eventual,
para que não houvesse uma equiparação, por exemplo, de uma pessoa que vá numa audiência pública na Câmara dos Deputados, né? Então ele faz essa distinção também. Ele respeitou, né, como já foi falado aqui pelo colega da CNI, as diferenças de dinâmica entre executivo e legislativo. Acho que esse foi o maior debate que ocorreu em torno dessa pauta, né? Como garantir transparência, integridade nas relações do legislativo, porque no executivo é muito claro, né? Dificilmente a gente entra num prédio e sobe e vai falar com o ministro, não existe isso, né? Mas no legislativo, sim, muitas matérias entram extra-pauta, incluído uma emenda na hora, então isso faz parte da dinâmica do legislativo. E no seu parecer ele conseguiu, né, prever a possibilidade de que, ocorrendo essas interações, né, que são imprevistas, que haja um registro a posteriori, dando um prazo bem confortável, né, de 4 dias para o profissional e de 7 dias para a autoridade. Então, é razoável que você entenda uma conversa, uma interação que resultou num convencimento para tomada de decisão da autoridade, você envia essas informações a posteriori. Ele também garantiu a possibilidade das interações informais, né? Muita gente veio me procurar na época, eu não vou mais poder almoçar como parlamentar, não vou poder mais jantar, como é que vai ficar isso? E a minha resposta sempre foi, o projeto em momento nenhum proíbe você de almoçar com parlamentar. Né? O que a gente, inclusive, prevê como boas práticas, até nos nossos códigos de conduta, é tratar com formalidade as questões que são formais. Se você vai almoçar com o parlamentar, não tem nenhum problema. Agora, se você está indo almoçar para apresentar a ele uma argumentação para que ele, a partir daí, tome a sua decisão, isso não é uma informalidade, isso é uma reunião de trabalho. Né? Então, garante a possibilidade dos encontros informais e, em havendo uma tomada de decisão nesse encontro informal, não tem problema. Você tem 4 dias para enviar as informações e ele tem 7 dias para atualizar o sistema, a entidade a qual ele fica vinculado, né? Ele também melhorou bastante as regras de brindes e hospitalidades, né? O projeto do Executivo se inspirava muito no Código de Conduta da Alta Administração. Ele não inova em muitas questões, mas ele traz maior transparência, inclusive com relação ao valor, né, pago. Né, ele traz essa alteração apenas para o valor pago para essas questões, não pode ser diretamente à autoridade, né, o que é ótimo, inclusive para as empresas é muito mais seguro, você paga para o fornecedor e não para o gabinete, e ele deixa isso bem claro. Um grande avanço foi o credenciamento, né? E foi muito curioso, porque a gente conversava com o Lafayette à época e ele perguntava, mas vocês não têm direito a credencial? E aí eu falei, não tem. E no início ele falava, mas isso é importante realmente? E aí teve uma reunião que a gente marcou que coincidiu com uma dessas marchas de prefeito. E aí eu mostrei para ele lá a fila enorme. E eu falei, eu estou na fila há 1 hora para ir encontrar com o senhor. E aí ele viu que realmente era uma demanda importante e ele fez mais, porque a gente tinha inicialmente recomendado a previsão de credenciamento através de uma alteração no regimento interno da casa. E ele falou, não, mas se os jornalistas conseguem um acesso de credencial através de um ato da mesa, nada mais justo que vocês também consigam. E ele apresentou, então, uma alteração no texto para prever a obrigatoriedade do credenciamento em condições isonômicas a qualquer outro agente privado que venha participar de discussões dentro do Congresso. Vi que meu tempo acabou, então sou obediente e já entrego a palavra. Obrigada, Carolina. Eu vou passar a palavra para o Fernando Latorre, presidente da Comissão de Direito Legislativo da OAB e sócio fundador da Latorre Advogados. Latorre, a palavra é sua. Não estamos te escutando. Talvez a gente possa, eventualmente, passar para algumas primeiras perguntas e depois fazer a fala inicial do Latorre. Acho que a gente vai fazer isso nesse momento. Só vamos tentar aqui fazer de uma outra maneira. Eu acho que você entrou de novo, né, Latorre, com o celular, mas a gente não está te ouvindo aí. Não estamos te ouvindo.
Gente, problemas de internet e conexão sempre no momento que a gente mais precisa deles, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com uma pergunta para os participantes e aí depois a gente passa a palavra para o Latoi. A gente falou muito de uma ponderação entre burocracia. Alô? Eu acho que você só precisa pôr no mudo. Vou descolar. Sai. Gente, eu sou muito ruim com internet e ela também não gosta de mim, então tem esses problemas. Eu acho que você precisa pôr no mudo o seu computador, talvez dê certo. Alô, Mari, agora você está me ouvindo? Agora está melhor. Tá, e vocês estão me vendo também ou não? Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo mais claramente. Vou ver se eu consigo colocar o vídeo também. Bom, eu não sei, eu prefiro agora, vou tentar entrar de novo pelo celular e se você quiser começar essa dinâmica que você estava fazendo, porque eu tenho muitas coisas em cima, tanto do que a Carol falou, eu gostaria até de dar um início a um pequeno debate, mas me dá mais 5 minutinhos aqui que eu tento e daí eu entro para provocar uma discussão, talvez, seja melhor, né? Tá ótimo. Eu Tá acho que a bom? gente pode aproveitar esse gancho Hum. que já foi mencionado algumas vezes sobre a ponderação entre burocracia e transparência, né? Então, o que a gente pode falar sobre o texto aprovado, né, que tramita hoje no Senado, e como nós, como profissionais de relações governamentais, podemos ajudar a aprimorar o texto do PL para que o excesso de burocracia potencialmente não prejudique o que o PL tenta promover de aumento da transparência nas informações que são compartilhadas com os atores públicos. Posso começar, Mariana, tentando responder? Claro, Felipe. Eu acho que tem que ser, em termos de estratégia legislativa, essa questão de alteração no texto tem que ser bem pensada, porque se você tem o mesmo texto aprovado, digamos que o Senado opte por aprovar o texto que veio da Câmara dos Deputados, essa matéria já vai à sanção presidencial. Se o Senado faz alterações, isso retorna para a Câmara, tá? Então, é uma matéria, como falávamos, o projeto de lei é de 2007. Então, essa questão do timing é uma questão crucial. E as alterações a serem feitas têm que ser pensadas sob esse ponto de vista. Outra questão é que, é claro que um texto legal que seja mais composto por regras específicas, ele dá maior clareza, mas ele tem menor capacidade de adaptação a mudanças, notadamente mudanças tecnológicas. Então, isso é um outro tipo de reflexão que se tem que fazer. Não existe bom ou ruim necessariamente nesse sopesamento, porque tem a outra questão também. Se você faz um texto mais principiológico, para que permita uma adaptação às mudanças, e isso abre um espaço enorme para a judicialização e para o judiciário, caso a caso, definir o que ele achar, ou o órgão, né, pensando em decisões ainda no âmbito administrativo, aquele órgão em que a representação de interesse se faça, adotar um ou outro posicionamento, seja em termos da regulamentação, seja em termos de questões de ordem casuísticas. Então, eu acho que é um momento muito importante para pensar quais seriam realmente, se houver alterações imprescindíveis dentro do que veio da Câmara dos Deputados, para que esse tempo de deliberação não se perca. Vou passar a palavra para a Carol. Bom, dando sequência aqui na ordem, então, Mariana, a gente, claro que uma nova leitura com um olhar, às vezes, não viciado, às vezes identifica coisas que a gente que ficou lendo, não identificou, deixou passar despercebido. Então, eu tenho trabalhado com a lógica contrária, Mariana. Eu tenho pedido para as pessoas me mostrarem no texto aonde que eventualmente está um excesso de burocracia, porque realmente nas discussões todas ali o que a gente chegou à conclusão
e que foi o objetivo ele chegar, né? Inclusive, a gente até pegou emprestado algumas considerações de colegas da área de tecnologia, de um dispositivo que o Lafayette tinha colocado interações telemáticas, e aí o pessoal, não, telemática vai entrar o WhatsApp. Então, a gente pensou, idealmente, né, a responsabilidade pela manutenção e coleta dessas informações é da autoridade, então isso por si só já não vai responsabilizar o profissional, né, é a autoridade que tem que se responsabilizar por isso, e você, cada órgão, né, até já respondendo a pergunta que colocaram aqui, né, no chat, no âmbito do executivo, de fato, é a agenda, e para os outros órgãos, haverá um prazo de 180 dias para regulamentar e criar o seu próprio sistema. E no texto, o Lafayette tomou o cuidado de não inviabilizar a eficácia da lei caso esse sistema não seja criado. E colocou no texto de uma forma que o envio de um e-mail para o gabinete com a sua indicação, quem é você, quem você representa e o assunto que você vai tratar com ele, e eventualmente, se você for de uma consultoria ou de uma empresa, informar se você tem um contrato com essa empresa, né, para dar segurança, inclusive, para a empresa, né, ou apenas dizer, eu sou a Carolina, da consultoria ética, atendo a empresa X e vou tratar sobre o tema Y. O que a gente tentou colocar, desenhar no texto, né, junto com ele, foram esses pontos. Né? E a ideia é, através desse texto, a gente mandando um e-mail, claro, aí a Câmara eventualmente vai ter abrir uma aba dentro do perfil do parlamentar para colocar a agenda, é mais fácil de operacionalizar, mas eu, particularmente, não vejo hoje um dispositivo que pese na mão da burocracia, e até gostaria de receber de vocês, eventualmente, que dispositivo é esse, para que a gente possa pensar juntos aqui em eventuais soluções, para, assim como o Frederico colocou, a gente ser bem certeiro, porque também não adianta a gente promover uma alteração aqui no Senado, sabendo que vai voltar para a Câmara, e que a Câmara, em que pese tenha sido na legislatura passada, aprovou isso com unanimidade, o Lafayette seguirá sendo um player importante nessa discussão, e será o relator novamente dessa matéria. Né? Então, qualquer alteração tem que ser bem casada também com as discussões que foram feitas na Câmara. Vamos ver. Estão me ouvindo? Talvez Alô? se você colocar no mudo, agora deu certo. Deu? Está me ouvindo? Tá com um pouco de eco, mas talvez se você mutar o computador vai dar certo. Não, o computador está mutado. Enfim. Você precisa desligar um dos sons na torre, para você ouvir só de um único lugar, aí vai dar certo. Eu só estou com o do iPhone, só estou ligando. E agora não sei porque está dando eco aqui. Gente, vocês me desculpem muito. Eu estou louco para falar, eu tenho um monte de coisa para falar. Tá com esse problema. Eu acho que o ideal, a torre, seria que você desligasse o computador e ficasse só pelo iPhone, por mais que seja só com áudio. Exato, só sem imagem, só áudio. Vou fazer isso agora. Se permite um comentário enquanto isso, Mariana, ainda dentro daquela primeira provocação, para reflexão aí sobre alterações, burocracia, também tem que se pensar o seguinte, dando de novo meu testemunho no que eu vi da evolução do texto. Um dos maiores desafios foi ter uma sistematização no texto, notadamente quanto a essa abrangência almejada de um projeto que vai se aplicar à representação de interesses no âmbito de todos os poderes constituídos. Então, qualquer alteração dentro do que foi colocado pela colega anteriormente tem que ser pensado também sob esse viés. Se aquela alteração, eu penso numa alteração, essa dada burocracia, digamos, ela não se justifica no poder executivo, talvez se justifique no legislativo e vice-versa. Talvez um caminho seja, na regulamentação da matéria, você ter alguns contornos melhor feitos em relação à burocracia sugeridas no texto legal, mas que devem ser consideradas de uma maneira diferenciada no âmbito de cada poder. Só a título de reflexão. E eu acho que, pegando o gancho
para falar das eventuais diferenças de tratamento, eu acho que seria muito interessante a gente abordar essas eventuais diferenças nos diferentes estados e municípios, seja quanto à disponibilização de informações, seja quanto às eventuais necessidades de informações em cadastro de lobistas, nos locais diferentes e nos poderes diferentes, né? A gente tem uma pergunta aqui da Natália, sobre o sistema eletrônico em que serão registrados os dados. Eu acho que isso entra no mesmo contexto, sobre de que maneira, de fato, isso vai ser operacionalizado, né? E a gente tem como background a questão de um texto principiológico versus um texto muito detalhado que, às vezes, pode dificultar a sua implementação de fato, né? Uma implementação efetiva desse texto legal. Carolina, você quer começar? Acho que o Latorre, enquanto assim que ele puder, é só nos avisar, tá, Mariana? Que a gente automaticamente, da minha parte, eu interrompo aqui. De novo, tentando, enquanto ele tenta o acesso. Oi, Latorre, você conseguiu aí, amigo? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo agora ou não? Tá muito bem. Ambos, ouvindo e vendo. Ai, que bom, finalmente. Termina o seu raciocínio, Frederico. Desculpa, eu cheguei... Não, amigo, eu acho que é importante te ouvir primeiro e depois eu acho que você tem muita coisa para falar aí, é importante a gente ouvir a OAB. Tá ótimo, então. Eu falo em nome da OAB São Paulo, claro, e a nossa visão do que está acontecendo, na verdade eu não estou falando pela OAB, a minha visão, a visão do meu grupo, da comissão que eu presido lá, que são profissionais que trabalham com direito legislativo, né? A gente está ampliando um pouco, não está falando só de RELGOV. Em São Paulo, a gente tem um grupo que vem do legislativo trabalhar com a gente também, o que já seria, de alguma forma, questionável pela força da lei, se essa lei tivesse sido aprovada já, né? Haveria alguma confusão, porque essa relação que nós teríamos com eles em discutir uma vez a cada mês questões de direito legislativo, questões profissionais do exercício da advocacia no direito legislativo, e aí ampliando mais dos profissionais de relações governamentais, dos quais a gente faz parte também, os advogados que trabalham com o direito legislativo fazem parte, estariam tendo com profissionais que trabalham como assessores de secretaria, de gabinete, etc., e que estão lá para discutir questões acadêmicas. O que preocupa um pouco a gente, eu não vou falar de forma tão técnica, mas de uma forma um pouco mais ampla, para mostrar a preocupação que nós temos. Com relação, assim, inegável a atuação, a importância do RELGOV nesse processo, da ABRIC nesse processo. É inegável que houveram aperfeiçoamentos na lei desses últimos tempos, isso com certeza também. Contudo, a gente ainda tem muito medo do aspecto genérico de como vários textos de artigos abordam situações importantes, como você mesmo falou, Carolina, a parte dessa relação informal. Eu estou almoçando com alguém, quem decide que eu estou almoçando com alguém? Ou, assim, não seria um julgamento, mas, poxa, é desconfortável você estar almoçando com alguém, é relação profissional, é relação de amizade, você põe uma bandeirinha, eu não sei, eu estou dando um exemplo para falar assim, nós temos uma preocupação muito grande com alguns termos genéricos do projeto, termos generalistas do projeto, que, assim, eu acho que isso não é falta de ninguém, né? Infelizmente, é resultado de uma técnica que a gente tem, uma técnica legislativa que a gente tem em todo o processo legislativo no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade com essas generalizações dos textos, né? A gente mesmo trabalha muitas vezes em cima disso, para aperfeiçoar isso numa redação de um artigo ou de um projeto de lei. Mas a gente vê isso com muita preocupação, porque nós, em São Paulo, em princípio, pelo menos o pessoal que está participando da comissão e da OAB e está discutindo isso, todos nós temos alguma experiência de trabalho em Brasília, mas o grosso do trabalho que a gente faz é em São Paulo, na Lesp, em câmaras municipais de grande porte, médio porte. E a gente tem um medo bastante grande de esse aspecto mais generalista
não sei se eu poderia falar isso, mas um aspecto, mas essa abordagem e essas definições gerais venham a influenciar legislações de casas municipais e casas estaduais. Porque a gente está vendo assim, uma dificuldade, algumas questões. A questão que a Carolina levantou sobre a questão do brinde, sabe? Eu vejo essas questões pontuais. A questão do brinde, para mim, está definida de uma forma que dá margem a muita discussão. A mesma coisa vale para esses relacionamentos. O exemplo que eu dei aqui em São Paulo é muito importante, sabe? Eu vou estar trabalhando com outros profissionais que também atuam no direito legislativo, que também, no caso deles, eles recebem outros advogados, outros profissionais que também atuam no setor legislativo, e depois eles estão juntos em algum curso, numa sessão de discussão de questões legislativas, como não só questões teóricas, mas questões profissionais também, que o profissional enfrenta no dia a dia, e como melhorar essa questão do trabalho do profissional de relações governamentais, com mais acesso, mais transparência. É inquestionável que todo mundo quer transparência no processo legislativo. Isso é vantagem para todos. Mas a forma como está colocada na lei, de fato, assegura isso. A forma como está descrito na lei, do projeto de lei, de fato, nos dá garantias em relação à relação de amizade ou profissional que eventualmente você está tendo com alguém que é normal, porque você trabalha cotidianamente com uma pessoa, com outra, com um cara de um gabinete, outro, você se identifica mais ou menos. É normal você desenvolver uma relação de amizade. Mas aonde a gente tem um pouco de dificuldade de discutir um pouco aonde que a lei está de fato regulamentando isso, entendeu? Por isso que eu estou te falando por isso que eu estou falando para vocês que eu tenho um questionamento um pouco mais genérico e não tão técnico. Eu acho que vem um pouco de cultura legislativa, de metodologia, de como Carolina, de novo, vou citar você, porque você falou uma coisa importante, como criar uma cultura de participação, de maior participação social. A gente tem essa preocupação. Como informar o advogado que não trabalha nessa área o que é o papel do profissional que trabalha com relações governamentais, que trabalha com o aperfeiçoamento do sistema legislativo, né? E assim, de fato, claro que há melhoras, claro que é importante essa discussão, é muito importante, é fundamental para a nossa profissão uma discussão dessa, mas a gente vê, e de novo, eu não estou falando em nome da OAB, eu estou falando em nome de mim, de algumas pessoas da comissão com quem tivemos a oportunidade de discutir, e ficou assim essa pulga atrás da orelha. De fato, como de fato essa lei vai agregar, não a lei como um todo, mas como de fato essas questões que estão regulamentando a entrada na casa, o registro de reuniões, é claro, a gente faz isso com muita frequência, mas a gente sabe também que no dia a dia do exercício profissional, às vezes você não registra a reunião, você precisa ir articular no gabinete de alguém. Você precisa bater na porta e falar, poxa, dá licença, tem um tempo para receber e tal. Então, esses exemplos práticos do dia a dia são coisas que estão levantando questões em alguns profissionais. E eu queria justamente debater isso, porque eu não tenho a solução do problema. Eu tenho uma preocupação em relação ao problema. A gente tem uma discussão de um PL em São Paulo, para a regulamentação da profissão também, do exercício profissional, e é muito parecido e tem muitos gaps também nesse sentido, de até que ponto isso está regulando de fato, ou regulamentando de fato, ações que a gente tem que tomar ações profissionais que a gente tem que tomar no dia a dia. Muitos, assim, essa questão de registro de visitas e tal, sim, é importante para a transparência, mas e quando a gente enfrentar um obstáculo maior, eu ter que fazer várias visitas e não ter, sabe, porque foi circunstância do momento ali. E então, eu devia ter uma outra fala mais sobre a realidade do profissional aqui em São Paulo, mas aí, vendo a discussão de vocês, o Frederico super técnico, inclusive, eu achei legal puxar esse assunto, porque está cheio de gente aqui, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente debater isso, ver o que todo mundo está achando,
talvez discutir um pouco como as instituições podem trabalhar juntas nesse processo e ser mais forte na influência. Eu acho que, sei lá, pela temática do debate, caberia esse tipo de discussão e enriqueceria muito, caberia o debate que enriqueceria muito o conteúdo que vai sair dessa reunião. Eu vou acrescentar a provocação do Latorre, uma anedota e uma pergunta, que aí eu acho que a Caroline e o Frederico podem retomar a palavra. Recentemente eu escrevi um texto para o instituto no qual eu trabalho, que é o ITCN, sobre, enfim, educação financeira e o uso de dinheiro pelas mulheres. Eu escrevi no texto a palavra lobby e a minha assessoria de imprensa pediu para retirar, justamente porque a inserção do termo lobby, lobista, dificultaria a aceitação do texto pela imprensa, né? E isso é uma coisa com a qual a gente se depara bastante, então eu queria aproveitar essa provocação do Latorre e perguntar para vocês também de que maneira, na percepção de vocês, esse projeto pode ajudar a melhorar a reputação do profissional de lobby no Brasil. E aí, depois, com o retorno de vocês, a gente parte para uma pergunta final do nosso debate de hoje. E, Mário, eu vou só fazer uma perguntinha, não sei se cabe, mas fazer, assim, também inserir no debate um aspecto mais... Porque, assim, o Frederico está dando um show de técnica aqui, eu gostaria de parabenizá-lo em público, mas, assim, falar menos da metodologia jurídica e talvez um pouco o aspecto político-profissional disso também. Também inserir isso no debate. Eu não sei se cabe a você como moderadora dizer, mas eu achei por bem colocar a ideia aqui. Eu não sei se os colegas aceitam isso também. Eu acho que a gente sempre pode acrescentar, claro, imagina, eu acho que a gente sempre pode acrescentar esse viés, são várias camadas, né? Cabe aos nossos outros convidados escolher, talvez, o direcionamento, mas eu acho que sempre cabe um viés técnico, jurídico e de redação legislativa e um viés mais amplo, né, da percepção política a respeito do tema. E, por favor, eu não quero constranger ninguém com isso, mas eu vejo que em São Paulo a preocupação é muito mais de informar a classe que trabalha, porque a gente tem muita gente... A preocupação da OAB vai um pouco para um outro lado do que do profissional de Helgov em si. Eu acho que todos nós somos profissionais de Helgov, mas a gente vê com preocupação que muito advogado não tem noção de como funciona o processo legislativo. Ou mesmo, assim, questões de Estado de Direito. Então, a gente está muito preocupado em promover esse tipo de informação, promover cidadania em torno disso. E eu vi que, para a Carolina, isso, de alguma forma, também é relevante, né? Porque a gente promovendo esse conhecimento, naturalmente, a gente vai ter mais participação e mais força. E, com certeza, nós temos todos pontos em comum para defender e para atuar, enfim. Eu vejo a coisa pelo aspecto mais político, vamos dizer assim, mais político-social. Não sei se vocês querem entrar por aí, mas fica a sugestão. Carolina, você quer começar o bate-papo? Fica à vontade. Se quiser, também coloque algumas questões. Por favor. Legal, Fred. Bom, Mari, te respondendo, né, com relação a esse estigma, esse é, inclusive, um dos pontos que a gente acredita na importância da regulamentação, né, diminuir esse estigma que a palavra lobby, inclusive, nós, institucionalmente, nós não usamos mais a palavra lobby, também por recomendação da nossa assessoria de imprensa, mas eu não deixo de me reconhecer como lobista. Eu, inclusive, faço apenas a classificação de que eu não faço só lobby, né? Quando a classificação brasileira de ocupações nos reconheceu como relações institucionais e governamentais, um reconhecimento do Estado com essa insígnia, e por isso eu uso essa nomenclatura, mas não só por isso, porque o profissional de RIG ele faz muito mais do que lobby. Ele também constrói a mensagem que o lobista passa para o tomador de decisão. Então, essa é a importância também da regulamentação para a gente diminuir essa pecha, né, dessa atividade. Como eu falei, aproveitar também para ajudar a organizar o setor, coletar informações. Né? Eu costumo até falar, e falei bastante com o Lafayette nessa época, eu sou mulher e sou jovem.
Eu sei o que é barreira, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é a gente não ter nem condições iguais de espaço físico mesmo, né? Então, ter um ambiente mais salutar para essa atividade, para essa relação, é fundamental, e só com uma regulamentação. Eu sei que é duro, sempre que a gente traz regras, né? E aí, já conversando com o colega aí da OAB, que também participou desse debate, sempre que a gente tem regras novas, a gente se preocupa, né? Sempre aquela coisa de mudar de escola, né? Isso traz uma preocupação. Mas para a gente está muito claro o benefício disso. E eu, como advogada, também eu costumo falar, e eu encaro a regulamentação não como uma carta de obrigação, mas como uma carta de prerrogativa para mim como profissional. Eu vou ter direito a credenciamento, eu vou ter direito, por exemplo, que não tem legislação nenhuma hoje, a garantia de que se um parlamentar me assediar, eu tenho como fazer uma reclamação. Isso não tem lugar nenhum, né? Então, ter uma carta de garantias e prerrogativas para os profissionais do dia a dia que estão lá no Congresso, passam por dificuldade, isso para mim é muito mais importante e merece um esforço nosso coletivo de entender essa importância para que a gente seja capaz de provocar mudança. Poxa, Carolina, você me permite uma breve réplica? Eu concordo com você e acho que no frigir dos ovos, a lei, o projeto de lei que está vindo aí, é uma evolução. Nós, advogados, nós temos a prerrogativa em qualquer instituição de governo. Agora, os outros profissionais de RELGOV, nossos colegas de RELGOV, precisam de uma garantia para poder atuar também. E eu acho que essa lei vem não só na proteção nossa, como deles também, está melhorando, está aperfeiçoando, mas esses pontos que eu coloquei são mais como assim, coisas a serem aperfeiçoadas ainda mais, que não precisa ser nesse projeto de lei, pode ser numa próxima etapa, né? Porque a gente sabe que as coisas vão sendo construídas com etapas. Mas eu acho que é coisa para a gente prestar atenção e se preocupar, sim, porque pode ser um tiro no pé. Não, tiro no pé é muito forte, mas, sabe, pode causar problemas. Desculpa. Vou passar a palavra para o Frederico, e aí depois a gente passa para um último round, que já estão me avisando que o nosso tempo está se esgotando. Frederico, por favor. Mariana, o Latorre incendiou aqui para bem, né? É sempre bom a gente ter o contraditório. Não, mas foi ótimo, Latorre. E assim, eu te coloco, e para todos, né? Eu sou advogado também, Latorre, então eu acho que o caminho para responder parte das tuas questões, você acabou de dar, né? Falo da minha prática. Eu sou advogado, até por legislação, teve uma legislação muito recente, né, Latorre, que inclusive tocou nessa questão de uma maneira muito específica para a advocacia, dessa possibilidade de atuação no legislativo, nos poderes. Eu não me lembro a lei, talvez você tenha, né, mas para quem não sabe, foi aprovada uma legislação recente sobre isso. Mas realmente, né, nós temos os nossos colegas e o legislativo, eu falo aqui que a representação de interesses, a defesa de interesses no legislativo é muito diferente da do judiciário, porque por N questões, mas uma é fundamental, é a interdisciplinaridade. Você, quando analisa uma política pública, a questão do impacto, as questões jurídicas, elas são feitas, a avaliação é feita, mas você tem vários outros tipos de análise a partir do teor da proposição. Aqui na CNI, por exemplo, na nossa equipe, eu tenho um engenheiro ambiental, porque em matérias de meio ambiente, para discutir o mérito das proposições, eu preciso desse tipo de conhecimento. Né? Nós temos economistas, nós temos advogados, nós temos cientistas políticos. E para esses outros profissionais, Latorre, eu acho que é como você falou, para eles falta algo para legitimar essa atuação quando ela é feita segundo princípios, mesmo os princípios administrativos, mas outros princípios que orientem, e eu acho que esse é o ponto de chegada, e Mariana, sem me alongar muito para já te passar para o andamento, um ponto de chegada que é permitir que toda a sociedade civil possa se fazer representada nos debates públicos, mas de uma maneira qualificada e controlada no mínimo,
para não termos os problemas, né, de corrupção. Talvez um sistema não tenha esse condão de resolver isso, mas se endereçar alguns problemas, se avançar nessa questão, já é uma contribuição e tanto. E várias das questões que você colocou, Latorre, que são muito práticas, tá? E te felicito por isso, que realmente a reflexão que todos têm que fazer, pensar na prática, o que isso vai representar. Nós tínhamos várias questões aqui que na nossa prática se colocavam que realmente geravam um problema em apoiar o texto. Nesse texto que chegamos, lá na aprovação no plenário da Câmara, ele é baseado num juízo de, olha, a matéria é tão complexa que eu acho que chegamos a um denominador aqui comum do que é possível falar, que observa a riqueza dessa representação nos diversos espaços do poder público, e ainda levando em consideração essa realidade que é muito diferente de um escritório de lobby, de uma entidade sindical, de um escritório de advocacia. Nós entendemos que o texto permite isso, ele abre espaço para, na regulamentação, você acertar estes. É só nesse sentido. Mas parabéns, muito obrigado pelas questões, Latorre. Não, imagina, que isso, Frederico. Eu acho assim, que isso enriquece muito o debate. De novo, não questione em nada o papel da ABRIG e o aperfeiçoamento da lei nesses pontos, até, como você falou, até onde a gente podia chegar. Talvez seja isso, deu para fazer, é isso que deu para fazer. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ficar atento a eventuais riscos que possam surgir do texto que a gente conseguiu fazer até agora. É esse o meu ponto. Não estou criticando o trabalho de ninguém, reconheço a lei como um avanço, sim, o texto que está agora, principalmente em solidariedade com os amigos, colegas de Helgov. Eu acho fundamental isso, a gente tem que ser solidário, a gente tem que estar junto. Nós somos uma classe de profissionais e cabe a gente atuar juntos. Inclusive, a nossa habilidade profissional é atuar na influência de políticas públicas, né? Mas nem sempre a gente consegue uma vitória que a gente queria. A maioria das vezes a gente não consegue, mas a gente consegue alguma coisa. E eu acho que vale o mesmo para a gente também. De novo, muito positivo o resultado, mas eu acho que são questões que a gente tem que ficar, porque a gente sabe o mundo que a gente vive, e para usarem isso contra a gente na hora que for mais necessário, isso pode acontecer também. Então, é esse o ponto, é para a classe ficar atenta a isso. E na advocacia a gente está também, eu acho que... Mas o nosso papel em São Paulo, só para deixar muito claro, e é um pouco o que eu queria falar também, é principalmente comunicar ao profissional, que aí já o profissional de Helgov não precisa dessa comunicação, mas muitos profissionais de direito precisam desse tipo de informação. Olha, isso existe, está lá, o que a gente influencia lá vai ter resultado para você no tribunal, eventualmente. Então, vamos participar no movimento cidadão, vamos crescer como cidadãos, né? Isso que eu acho que também é um papel do profissional de Helgov, informar a sociedade sobre a estrutura do Estado Democrático de Direito, o que é isso, por que é importante, por que não é, né? E isso vai refletir diretamente no que regula a nossa profissão, com mais respeito, com mais destaque, enfim. Obrigado por me ouvir. Eu desculpa, porque eu fiquei meia hora sem falar, que eu cheguei e causando, né? Vocês me desculpem, então. Não, imagina, Latorre, eu acho que esse foi justamente um dos primeiros questionamentos nas nossas conversas sobre o tema, porque um dos receios de muitos colegas de relações governamentais que não são advogados, eu também sou advogada, era de que os advogados puxassem a sardinha para o seu lado, né? Como se, de alguma maneira, pudesse ser possível que Helgov fosse alguma coisa relacionada exclusivamente com a profissão jurídica, o que não é verdade, não faz sentido. Eu acho que o Frederico falou muito bem dessa questão da interdisciplinariedade da profissão, então é bem importante essa interlocução justamente para a gente demonstrar que não existe essa movimentação por parte da OAB, e aí eu já pego esse gancho para fazer a pergunta aí de $1 milhão, e aí passar para os nossos convidados para a gente encerrar esse debate, que certamente poderia se estender aí por bastante tempo, e que provavelmente vai continuar depois dessa primeira conversa. Na perspectiva de vocês, qual a prioridade que o tema terá nessa legislatura, no Senado,
e ainda mais aproveitando a questão da relatoria, que a Carolina mencionou, inclusive, hoje, como que isso vai para frente, se isso vai para frente, quais são as perspectivas aí para o futuro próximo. Eu vou começar com a Carol. Carol, por favor. Bom, Mário, obrigada. Não sei se já tenho que fazer minhas considerações finais, se já respondo, como que você prefere? Eu acho que você pode responder, a gente passa para os colegas, depois todo mundo faz um round de consideração final. Ah, mas não vai ter Legal, pergunta? Mário. Essa é a última pergunta, Latone. Tá. Pergunta do público. Mas tudo bem. Desculpa, não quero causar de novo. Ai, isso. Bom, Mário, obrigada aí pela pergunta. Como todo profissional de RIG, a gente sabe que as urgências são dadas pelas questões e considerações e influências que a sociedade exerce sobre eles. De pronto, eu não acho que é uma pauta prioridade número 1 do governo, mas nunca foi em nenhum governo. De fato, este governo tem muitas urgências, né, a tratar neste momento, mas acho que o governo, sim, nós já estivemos com alguns representantes do governo, já estivemos com o ministro da AGU, inclusive, que é um assunto que tem a acolhida da parte do governo, que é importante, eles sabem que isso é algo que vai acontecer em algum momento, que todos, mais de 40 países no mundo já regulamentaram, e que isso é uma tendência global, em algum momento isso vai acontecer. Então, acho que tem sim essa compreensão, e que em havendo, né, uma articulação da sociedade, uma necessidade, a percepção dessa necessidade vire sim uma prioridade. No parlamento, a gente sabe que o Congresso é muito mais sensível, né, a essas considerações e influências que a sociedade exerce sobre eles. Então, acho que a prioridade do Congresso vai ser da mesma forma que aconteceu na Câmara. Entendendo a importância desse debate, a gente, inclusive, fez uma pesquisa junto com o Congresso em Foco, onde a gente fez a oitiva de parlamentares da legislatura passada, e o resultado dessa pesquisa foi que quase 70% do Congresso Nacional apoiava a regulamentação. Então, eu acho, sim, que é uma pauta que está na agenda, que está na ordem do dia. O Pacheco é conhecedor desse assunto, ele já esteve em diversos momentos conosco, sabe da importância, né, de se avançar. Acho, então, que não é uma prioridade de primeira ordem, mas em havendo a compreensão da sociedade como algo fundamental, vai ser sensível, sim, tanto no Congresso quanto no Executivo. Passar para o Frederico. Pois não, Mariana. Tentando ajudar, tentando fazer uma reflexão aqui sobre a sua pergunta. Olha, eu colocaria que uma questão-chave é esse relacionamento Câmara e Senado. Tá? Para quem está acompanhando aí o noticiário político, sabe que é claro que a questão das medidas provisórias, do rito, é uma questão que está se colocando, mas eu diria que há algo mais. Há uma necessidade de maior harmonia. A gente fala na harmonia entre os poderes, né, nos termos do texto constitucional, mas dentro do próprio poder, entre as duas casas, eu diria que é uma questão-chave, porque o que nós temos visto em algumas matérias é uma certa disputa sobre protagonismo na iniciativa em relação a alguns temas. Então, dentro do processo legislativo, como nós falávamos, né, naquele momento, você tem um texto aprovado pela Câmara, o Senado Federal está deliberando sobre ele. Se o Senado Federal altera esse texto, vai para a Câmara, diferentemente de uma emenda, proposta de emenda constitucional, a Câmara vai dar a última palavra. Ela vai poder aprovar o texto da Câmara, ou o texto do Senado, ou um misto dos dois textos. Então, nós já vimos situações como essa, em que o Senado opta por encaminhar um outro projeto de lei sobre a matéria, para ter a iniciativa sobre a matéria, para que ele tenha a palavra final. Isso ocorre, por vezes, em temas mais polêmicos. Então, é um cenário, né, principalmente para entidades como a nossa, que defendemos o texto aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, é um cenário que a gente tem que trabalhar, dessa harmonia, de que essa interação, de que o que foi discutido numa casa seja levado para outra, seja considerado pela outra, e que, claro, se faça uma soma, se faça uma análise, mas havendo que se preserve no máximo o que há de positivo nos textos deliberados numa casa, pela outra. Obrigado. Passar a palavra para o Latorre.
A gente não está te ouvindo. Oi, agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, agora sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Eu que não estou te ouvindo agora, Mari. Mas, enfim, tudo bem, tudo bem. Nós estamos com problemas de comunicação. Olha, antes de mais nada, eu quero ressaltar, e aí sim, eu acho que eu represento o sentimento da Patrícia e do Léo, da OAB de São Paulo, que é assim, a gente está como instituição para cooperar. Por favor, profissionais de Rogov, não tenham receio ou não pensem que a OAB tem alguma pretensão de dividir a profissão. Imagina, essa gestão não pensa assim de jeito nenhum. Eu acho que o espírito aqui é justamente o oposto, é trabalhar junto, é trabalhar como profissional de Rogov, sabe? Eu me sinto assim, eu me sinto muito profissional de Rogov, eu diria 50-50. E eu vejo pessoas que estão envolvidas com Rogov mesmo, em São Paulo, que também pensam do mesmo jeito e sentem do mesmo jeito. O direito é um instrumento, né? O exercício da profissão é o estrategista de Rogov, o articulador, o influenciador. Então, não, a ideia, respondendo a sua pergunta, Mari, não, a ideia da OAB e dos advogados que estão trabalhando com isso em São Paulo não é reserva de mercado, muito pelo contrário, é coleguismo e é trabalhar junto, é saber da importância que uma legislação dessa tem para o profissional de Rogov que não tem a prerrogativa, entendeu? Que vai ter, tomara que tenha, de alguma forma, amadureça isso e contem com o nosso apoio, a gente vai lutar junto. Se for chamado para o campo, nós vamos juntos, sim. Solidários. Então, assim, eu acho que eu já fiz meu ponto muito claro em relação a isso. Né? Continuo um pouco pensando também, refletindo bastante, talvez isso possa até ser um tema de um próximo debate, Mário. A Carol falou de 70% do Congresso queria a regulamentação de Rogov, né? E a gente tentar, de repente, diagnosticar ou fazer um cenário desses motivos, né? Porque uma coisa é querer, eu também quero a regulamentação do Rogov, né? Então, nesse ponto, a gente tem um ponto comum. Mas quais são os pontos divergentes? Por que você quer a regulamentação? E por que eu quero a regulamentação? Entendeu? Porque isso pode ter diferenças bastante sólidas e discutíveis também, debatíveis. Não só aqui no nosso meio, mas também com os próprios deputados ou políticos, próprios políticos. Vamos botar as intenções na mesa e tentar chegar num ponto comum em relação a isso. Não sei, eu não participei, eu estou fazendo uma elucubração, eu não participei dessa, como a Carol, que participou o tempo todo disso, tenho certeza que o Frederico acompanhou de perto aí em Brasília. De novo, eu estou, de certa forma, especulando também não, mas eu estou questionando um pouco isso, porque, de novo, é um ponto que incomoda a gente. Eu não estou seguro em relação a isso, sabe? Que a intenção da Carol, da Brig, de todo mundo que trabalhou nesse projeto era de fato, garantir direitos e conquistar direitos, né, direitos de exercer a profissão de uma forma livre, forte dentro do Congresso, mas às vezes dá a impressão que estão engessando o exercício da profissão. Ou inclusive em alguns artigos que já caíram, né, que não sustentaram. Mas, de novo, a nossa preocupação é essa, né, entender como se está debatendo e os porquês de cada um dentro do debate. Tá bom? Obrigada, Latorre. Eu vou passar... Gente, esse jeito mais informal que eu tenho, eu sou assim mesmo. Eu não consigo ser de outro jeito, então é melhor ser natural. Eu sou despojado. Latorre, eu não sei se você está me ouvindo. Tá. Oi? Eu vou passar a palavra para a Carol para as considerações Tá finais. bom, Carol, você tem... Talvez ela possa até responder um pouco o que eu perguntei, eu vou adorar. Você tem entre 3 e 5 minutos, se possível, para fazer essas considerações finais. Depois eu vou passar a palavra para o Frederico e finalizar com o Latorre, por favor. Obrigada, Mari Lacombe. Sinto te informar que em 3 minutos não vou conseguir te responder, mas como eu coloquei, né, a Brig lançou um estudo em 2020 e atualizou em 2022,
Todas as informações estão no site. Isso, de fato, é um assunto que a gente vem discutindo, se debruçando muito, né? A gente já passou por todos os timings, né? O medo, a preocupação, a aflição. Aí a gente foi conhecer, a gente foi ler, a gente foi buscar informação. E acho que a melhor forma da gente se tranquilizar é ler mesmo o texto que está lá. Né? Como você colocou a preocupação, né? O texto não proíbe, nem, inclusive ele ressalva, né, da aplicação as interações para fins de estudo, as interações para fins de matérias jornalísticas. Então, ler com tranquilidade, inclusive a Abrig promoveu um curso de capacitação para a regulamentação, sobre a regulamentação. Hoje nós temos, inclusive, uma autoavaliação, uma certificação. Se vocês entrarem e adquirirem a autoavaliação da Abrig em parceria com a ABNT, aplicando e entendendo essas regras, vocês já estarão sabendo como atuar quando a lei vier a existir. Então, a nossa função é dar esse acalanto, né, não só para os associados, mas para todos da sociedade. Não quero me estender mais, porque já me chamaram a atenção uma vez e eu sou muito obediente, mas quero me colocar à disposição, Mário, do IRELGOV. Para mim é uma felicidade enorme estar aqui representando a Abrig. Né? As duas entidades são entidades irmãs, parceiras, e que juntas eu tenho certeza que a gente só pode agregar e melhorar o ambiente. Então, quero agradecer demais pelo convite. Contem comigo. Quando precisarem, meu nome é Pronto. Se quiserem ir na Abrig e conversar melhor sobre esse assunto, estou à disposição. Agradeço a todos os presentes aqui. Deixo um abraço especial aí para os meus colegas da Abrig também que estão aqui. E, mais uma vez, desejar boa noite e me colocar à disposição, já agradecendo aí o Frederico e o Lacombe também pela camaradagem e parceria aqui no debate. Frederico, por favor. Mariana, também agradecer ao IRELGOV pela realização do evento, né? Acho que só desse debate aqui, para quem não estava acompanhando tanto, teve uma noção de como a questão é importante, e felicito o Instituto por fazer esse debate, agradecendo em nome da CNI pelo convite para participar do debate, tá? Também agradecendo a Carol Latorre por esse debate qualificado. Como últimas palavras, eu acho que a Carol colocou uma questão importante, que é a necessidade de formação desses profissionais. E o Latorre também tocou numa questão muito importante, eu acho que teve uma dúvida aqui do colega sobre isso, sobre uma nova cultura, sobre os dados gerados nessa interação dos profissionais de IRELGOV com as entidades. Isso realmente a legislação, ela envolve isso, você teria uma aprovação em que esses profissionais precisam tanto dessa formação, como também as entidades que vão fazer atividades de IRELGOV vão ter que se preocupar, vão ter que ter uma espécie de compliance aí em relação a normas de dados sobre a relação com os diversos poderes. Realmente, isso está em jogo. Sabemos do desafio que é, principalmente para instituições menores, quando falamos na nosso âmbito de representação, né, estamos aqui numa confederação, sabemos que lá no sindicato, lá na ponta, alguns sindicatos vão ter um desafio, e é importante que essa burocracia seja pensada, essa nova burocracia no sentido positivo de algo que é necessário um controle mínimo para que certas prerrogativas, certos direitos sejam exercidos de maneira adequada, razoável, né? Essa burocracia vai ter que ser levada em consideração, vai ter que ser adaptada. Tá? Então, últimas palavras, mais uma vez, Mariana, muito obrigada ao IRELGOV, contem sempre com a CNI para os debates que vocês conduzem. Uma boa noite. Passar a palavra para o Latorre para as palavras finais. De novo? Tá bom. Então, Mari, eu concordo muito com o que a Carol e com o Frederico falaram em termos de o compliance de formação para justamente qualificar ainda mais, dar oportunidade de mais qualificação, né? Oferecer isso para o profissional de IRELGOV, o jovem profissional de IRELGOV. Acho que todo mundo que trabalhou com IRELGOV aqui aprendeu na marra ou aprendeu com alguém que já trabalhava e que já conhecia e gosta de política e foi se envolvendo com isso, gosta de política pública e foi se envolvendo com isso, porque a gente não tem, de fato, uma escola de formação, né? E isso, assim, não precisa ser uma escola, mas cursos que habilitam, que informam a pessoa, né, que trazem informação para a pessoa que está entrando nesse mundo, que quer trabalhar com isso, eu acho muito válido, é um papel
super importante que as instituições podem fazer. Todas nós, a OAB dentro da Comissão de Direito e Processo Legislativo, claro. Mas eu acho uma ideia bem bacana, bem útil, bem válida e ajuda a gente, de novo, a fortalecer a profissão, a fortalecer o profissional, né? Não só a profissão, mas o profissional em si, né? Gostei muito. E também, olha, gente, eu acho, inclusive, se vocês me permitem uma sugestão, que a gente devia conversar para as instituições trabalharem juntas nesse tipo de ideia, nesse tipo de coisa. Porque isso a profissão só vem a ganhar com isso. E eu acho que, como a gente gosta de pensar em interesse público, né, tá aqui uma oportunidade da gente pensar para nós mesmos isso aqui. Então, assim, como a BRIG, como o SINAI, a OAB também está à disposição dessas iniciativas de fortalecimento da profissão. Gostaria muito, inclusive, de tentar trabalhar com isso. E, poxa, foi um prazer conhecer vocês e ter essa oportunidade de discussão, de polemização, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer. É isso. Obrigada, Latorre. Gente, o debate foi excelente e, inclusive, como o Latorre mencionou, né, é importante dar cara às instituições, que às vezes a gente esquece que as instituições são pessoas, né? Então, eu queria agradecer a presença da Carolina, da BRIG, do Frederico, CNI, do Latorre da OAB, e o IRELGOV como um espaço relevante nessa conversa, como um think tank. Para a gente é muito importante debater esse tema e mostrar para todo mundo as opiniões divergentes e as posições convergentes a respeito do tema. Então, eu agradeço a todas e a todos pela presença, uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Valeu, Tchau, tchau. IRELGOV. Muito bom.